A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais um dia de devocional ao Senhor, dando continuidade à nossa meditação no livro de Provérbios. Hoje nós estaremos meditando em Provérbios 12. Eu estarei fazendo a leitura e depois a gente medita em somente alguns versículos, amém? E eu quero dizer para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. E também todas as noites com a meditação da noite e a oração da fé. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de ativar as notificações para receber sempre ali, olha, a notificação quando a gente colocar vídeo novo e também de compartilhar, né, esses vídeos com os seus amigos, em nome de Jesus. Me ajuda aí para o crescimento, né, do nosso canal, para que mais e mais vidas possam serem alcançadas, né, pelo poder do Evangelho. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, então vamos à nossa leitura de hoje. Provérbios 12. Hoje eu tô um pouco rouca, tá até um pouquinho até, parece entupido, sabe, o ouvido, mas se Deus quiser logo eu vou ficar bem. Então os irmãos perdoem aí que a minha voz não é a mesma hoje. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso engano. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Os perversos serão derribados e já não são mais a casa dos justos, e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria têm os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estutícia. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro,
mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Peço-te sabedoria do alto para que eu possa transmitir a sua santa palavra conforme a sua vontade, Pai. Peço-te também uma bênção especial sobre a vida de cada ouvinte, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus por tudo. Aleluias. Então, irmãos, nós temos aqui esse Provérbios, né? Foram 28 versículos que a gente leu e eu destaquei alguns para nossa meditação. A minha garganta hoje tá doendo, sabe, irmãos? Mas eu vou falando um pouco mais devagar, mas eu creio que vai dar certo. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido, né, irmãos? Então, aquele que ama a disciplina, né, a disciplina que vem de Deus, né, a disciplina que faz com que as coisas andem no caminho reto, né, essa pessoa, então, ela ama o conhecimento. Mas aquele que não quer ouvir uma correção, aquele que não quer ouvir um conselho, né, que não quer ouvir uma instrução, essa pessoa é considerada estúpida, né? Porque a gente sabe que todos nós dependemos uns dos outros, né, irmãos? Em todos os sentidos, né? Nenhum de nós consegue viver solitariamente de uma forma boa, né? A gente precisa sim, né, de um bom conselho, né, daquele que anda nos caminhos do Senhor e principalmente, né, precisamos da disciplina que vem de Deus, né, que está aqui na palavra do Senhor para nossa vida. Então a gente deve sim amar a disciplina, amar a retidão, amar, né, tudo aquilo que faz com que seja uma característica, né, do cristão, do servo de Deus. Aí eu coloquei também aqui, marquei o versículo 2: o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena, né? Então, o homem de bem, ele alcança as bênçãos de Deus, ele alcança, né, a graça do Senhor, o favor do Senhor. Aleluias, né? Então, que eu e você, né, que nós possamos sempre andarmos nos caminhos certos, né, retos do Senhor, para sermos considerados pessoas de bem, né, pessoas que irão alcançar o favor do Senhor. Versículo 4: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Né? Então, quantas vezes a gente ouve, né, casos, né, onde ali aconteceu uma situação ruim, né, em família, por conta, né, de uma mulher que não soube ser virtuosa, né, uma mulher que desonrou o seu marido, né, que não cuida dele, né, nem dos seus filhos, que não ama, né, estar ali junto da sua família. E, infelizmente, temos visto dia após dia isso crescer, né, mães que já não têm características, né, de mãe, porque mãe é aquela que cuida, né? Aquela que se preocupa com seu filho, que não fica só ali egoisticamente achando que deve viver só com um aparelho de celular na mão o tempo todo, não dando atenção aos seus filhos. E não é isso, né? Que é o papel de uma mulher virtuosa, né? Eu estou dando um exemplo simples, né? Que é o do celular, mas tenho tantas outras situações também, né? Onde essa mulher, né, já não é mais considerada uma mulher virtuosa, mas que nós, né, nós que estamos aqui meditando na palavra do Senhor, que somos servas do Senhor, nós possamos ser essa coroa, né, para os nossos esposos, né, essa maravilha, esse triunfo, né, irmãos, na vida do nosso esposo, andarmos lado a lado com ele. Aí, de repente, você está aí do outro lado e fala, mas você não conhece meu esposo, você não sabe como é que ele é. É realmente, irmãos, eu não conheço, né, mas deposita tudo nas mãos do Senhor, né, que o Senhor
pode fazer, né, uma transformação na vida desse homem, né, mas independente, né, de tudo, né, que você seja uma mulher virtuosa, né, que você não olhe só o que o outro não faz ou o que deixou de fazer, mas que nós sejamos mulheres virtuosas, porque isso vai fazer com que o Senhor nos honre, com que o Senhor nos ajude, com que o Senhor manifeste o seu favor sobre a nossa vida. Versículo 5: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso é engano. Por isso que a Bíblia fala, né, para nós não andarmos segundo o conselho dos ímpios, né, nem nos determos no caminho dos pecadores, lá no Salmo de número 1. Né? Por quê? Porque os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso vai ser engano. Né? Então devemos buscar conselhos de pessoas que são tementes a Deus, pessoas que são honestas, né? Pessoas que são éticas, e não de pessoas que andam nos caminhos do ímpio. Versículo 10: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Que coisa linda, né, irmãos? A gente vê aqui, olha, que o justo, aquele que foi justificado, né, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ele atenta para a vida dos seus animais, né? Ele cuida bem dos seus animais, né? Ele não despreza, ele não machuca, ele não deixa amarrado, não deixa preso, né? Mas o coração dos perversos é cruel. Então que nós possamos, né, atentar sim, né, cuidar sim da vida dos animais, né, daqueles que estão ali, que são nossos animais domésticos ou aqueles que se encontram na natureza, mas que nós tenhamos, né, esse cuidado, né, para com a vida dos animais. Versículo 22: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Glórias a Deus, né? Então, Deus, ele abomina, né, a mentira, mas aquele que age na verdade, age com fidelidade, né, é o prazer do Senhor, né, irmãos? Então, o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, né, que o adoram em espírito e em verdade, né? Então, que nós possamos ser esses adoradores, né, que vai trazer prazer para o nosso Deus. Versículo 25: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra, né? Verdadeiramente. Ansiedade, né, não traz coisa boa para ninguém, né? Só traz enfermidade. Então, vamos fazer como o Senhor fala na palavra dele. Não andeis ansiosos, né? Quanto que haver de beber, de vestir, né? Mas vamos entregar tudo, né, ao nosso Senhor em oração, confiantes, né, que o Senhor irá agir. Aleluias. E o versículo 26, para finalizar: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar, né? Os justos servem de guia para o seu companheiro. Então, que nós possamos ser esses justos, né? Que podemos, né, estar ali como guias, né, para os nossos companheiros, né, sendo bem, né, na vida das pessoas, trazendo um direcionamento do Senhor para essas pessoas, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, são esses versículos que eu destaquei, né, para a nossa meditação. Eu tenho percebido, né, que nem todos têm, eu creio, né, gostado de acompanhar aqui o livro de Provérbios, porque as visualizações caíram, então a gente às vezes percebe, né, que as pessoas têm um pouco de impaciência de repente, né, com a quantidade de texto, mas que a gente possa, né, continuar firme, né, irmãos? Assim como você esteve comigo aqui, né, nos salmos, né, nós meditamos em 150 salmos, os provérbios é um livro bem menor, né? Nós estaremos meditando em 31 provérbios, já estamos agora iremos para o 13, né? Então que você não me abandone não, fique aí comigo, porque a palavra de Deus é lâmpada, né, para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e com certeza ela vai trazer edificação aí para a sua vida, para a minha vida. Amém? Então, olha, se você não for inscrito, que você se inscreva aqui no nosso canal,
Compartilhe com outras pessoas para o nosso canal poder crescer. Amém? E que Deus lhe abençoe grandemente. Para finalizar, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. Não faz alusão, né, a esse provérbio, mas é um texto maravilhoso também. O título é Abrindo uma Trilha. Ele é fundamentado em Provérbios 4, do 1 ao 7. Os índios americanos do estado de Michigan, nos Estados Unidos, foram os primeiros engenheiros de rodovias desse estado. Com poucas exceções, as principais rodovias de Michigan seguem as trilhas que eles abriram em meio às selvas, centenas de anos antes da chegada dos homens brancos. Uma trilha tinha 30 a 45 centímetros de largura e, por segurança, as pessoas caminhavam em fila única. Depois, cavalos de carga passaram por essas trilhas, alargando-as. Mais tarde vieram as carroças e as trilhas se tornaram estradas de terra e, em seguida, rodovias. De maneira similar, Salomão seguiu a trilha do seu pai e, por sua vez, pavimentou o caminho para seus filhos e netos. Ele agiu assim ao encorajar seus filhos a seguirem suas instruções, como ele havia seguido a sã doutrina do seu pai. Provérbios 4, do 4 ao 5. Assim, este pai, dando aos seus filhos bons conselhos práticos e espirituais, estava transmitindo o que havia aprendido com o avô dos meninos, Davi, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Frequentemente, a geração mais jovem de cristãos aprende melhor sobre Deus com a própria família. Nossos filhos naturais e espirituais observam o caminho que seguimos. Como homens e mulheres de Deus, certifiquemo-nos de estar abrindo uma trilha reta, sábia e limpa. Então, se as futuras gerações decidirem segui-la, ela poderá tornar-se uma rodovia, um legado permanente para a glória de Deus. Quando seguimos a Deus, abrimos uma trilha para aqueles que virão. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família. E até hoje à noite, se Deus assim permitir.